certo? Vamos dar continuidade ao nosso estudo, então? Então, pessoal, isso daqui já faz parte do capítulo 3. A gente vai continuar o estudo sobre matéria. Junto com o videozinho, pessoal, estou mandando também no roteiro de estudo algumas páginas para vocês lerem do livro, que é um complemento disso daqui, bem importante também. Pessoal, então, matéria, né? Vimos que é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Ela pode ser encontrada na natureza de duas maneiras, como uma substância pura ou uma mistura. O que é uma substância pura? O que é uma mistura? Gente, substância pura é quando a gente tem somente um componente. Mistura, precisamos ter mais de um componente. Exemplo, gente, quando a gente tem só água, H2O, temos uma substância pura. Agora, se a gente tem água mineral, por que água mineral? Porque foi colocados minerais nessa água. Então a gente já tem uma mistura. Algumas diferenças entre substância pura e mistura. Vimos, pessoal, ponto de fusão e ponto de ebulição, que é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido, e temperatura de ebulição, a temperatura em que uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Essa característica, gente, de ponto de ebulição e ponto de fusão é própria de cada substância. Cada substância tem o seu ponto de fusão, cada substância tem o seu ponto de ebulição. Por exemplo, a água, o ponto de fusão da água é 0 graus, enquanto que o ponto de ebulição da água é 100 graus. Quando a gente tem uma mistura, por exemplo, água com sal, a gente não vai mais ter um ponto de ebulição e um ponto de fusão fixo. Vai ser variável, porque a água tem as suas temperaturas de fusão, sua temperatura de ebulição, e o sal também tem, né, por sua característica, a sua temperatura de fusão e sua temperatura de ebulição. Então, quando a gente mistura as duas substâncias, o ponto de fusão e o ponto de ebulição vai variar, tá? Então, a gente diz que as propriedades físicas numa mistura não são fixas, e sim variáveis. Outra propriedade física também é a densidade, que é a relação de massa e volume. Quando a gente tem uma mistura, essa propriedade física vai ser variável. Substância pura, gente, é formada por fenômeno químico, por reações químicas, enquanto que mistura é formada por um fenômeno físico, porque a gente pode separar essa mistura depois, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver, que são os métodos de separação de mistura, tá? Então, por isso que é um processo, um fenômeno físico, que pode ser separado depois. Gente, então agora vamos dividir, né? A substância pura, há duas classificações para ela. A gente tem a substância pura simples e a substância pura composta. Diferença aqui entre elas, gente. Na substância pura simples, ela vai ser formada por somente um tipo de elemento químico. Como exemplo aqui eu coloquei o gás oxigênio, que é o O2. Então aqui a gente tem 2 átomos de oxigênio. Mas então, ó, são 2 oxigênios, o mesmo elemento químico. Outro exemplo, o ferro, tá? O Fe, gente, é o símbolo do ferro. A gente vai começar a ver mais esses elementos, a relação do símbolo que está na tabela com o nome ao longo do ano, tá? Mas já é importante aqui vocês saberem que o Fe representa o ferro. Então, se a gente tem somente ferro, é só um tipo de elemento químico. Então, né, é uma substância pura simples. E a substância pura composta? Na substância pura composta, vamos ter pelo menos 2 tipos de elementos químicos diferentes. Então, ó, mais de um elemento. Então, aqui, H2O, que é a água. Temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, são 2 elementos químicos diferentes entre si. NaCl. O NaCl, gente, é o cloreto de sódio. É o nome químico do sal de cozinha. Então, gente, Na é o sódio. Cl é o cloro. Então, ó, NaCl tem 2 elementos químicos diferentes, então também é uma substância pura composta. Gás carbônico, tá? Então, o que a gente tem aqui? 1 carbono e 2 oxigênios. Então, aqui temos 2 elementos químicos diferentes, então vai ser também uma substância pura composta. Aqui, pessoal, os exemplos que eu escrevi, todos com 2 elementos químicos diferentes,
mas tem sim substâncias compostas com mais de 2 elementos químicos diferentes. Por exemplo, o açúcar, a sacarose, é formada por carbono, por hidrogênio e por oxigênio, tá? É uma substância pura composta também, porque é formada por 3 tipos de elementos químicos, tá? Então essa divisão aqui, essa classificação entre substância pura simples e substância pura composta tem que ficar bem clara, certo? Substância pura simples, somente um tipo de elemento químico, substância pura composta, mais de um tipo de elemento químico. E aí, né, a senhora deu alguns exemplos para vocês. Vamos ver agora as misturas. Então, as misturas a gente viu, né, que precisa ter pelo menos 2 componentes, pode ser mais também. E aí, gente, temos as misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. As misturas homogêneas, gente, é aquela que apresenta somente uma fase. Ah, mas o que é fase? Gente, fase é aquilo que a gente consegue ver. Então, quando a gente só consegue ver uma coisa, é porque temos uma fase. A gente não consegue diferenciar substâncias dentro daquela mistura. Por exemplo, água e sal. O sal se dissolve em água, tá? Então, claro, dependendo da quantidade, mas se a gente colocar, por exemplo, uma colher de sal no copinho d'água, o sal vai se dissolver na água. E o que a gente vai enxergar? A gente vai enxergar só a água, por mais que o sal esteja ali dissolvido. Então, é uma mistura, porque temos 2 componentes, mas é uma mistura homogênea porque a gente só enxerga uma coisa, ou seja, só tem uma fase. Água com álcool, tá, pessoal? Então, né, agora a gente procura sempre utilizar o álcool 70. Por que álcool 70? Porque é uma mistura que é 70% de álcool e 30% de água. Então, se a gente tem 1 litro, né, de álcool 70, 700 ml é álcool, 30 ml é água. Só que a gente não consegue diferenciar, né? Para nós ali é tudo álcool, mas não. Por quê, gente? Porque é uma mistura homogênea. Temos 2 substâncias, álcool e água, mas só conseguimos enxergar uma fase, tá? Isso daí, gente, são misturas homogêneas no estado líquido, mas também temos misturas homogêneas no estado sólido e no estado gasoso. Por exemplo, gente, no estado sólido, o bronze, tá? Pensem em medalha de bronze. É uma mistura sólida de cobre e estanho, 2 metais. O ouro 18 quilates, que é o que geralmente vende nas joalherias, é uma mistura de ouro, 75%, mais 25% de outros metais. A prata também, gente, colar de prata, anel de prata, brinco de prata. Geralmente não vai ser uma prata pura, vai ser uma porcentagem grande de prata, mas também vai ter outros metais. E por isso, gente, é uma mistura homogênea no estado sólido. A gente não consegue diferenciar. Para nós, a gente só consegue enxergar como se fosse uma substância, mas não, ali tem mais de uma substância. E uma mistura homogênea no estado gasoso, gente, é o ar atmosférico, tá? Então, o nosso ar atmosférico, ele é uma mistura de gás oxigênio, gás nitrogênio e também outros gases, tá? Então, hidrogênio, gás carbônico também está presente no nosso ar atmosférico, tá? A gente não enxerga, mas é uma mistura gasosa homogênea. Então, somente, né, todos esses exemplos aqui que eu falei, só vão apresentar uma fase. E agora, gente, mistura heterogênea. Para ser mistura heterogênea, vai ter mais de uma fase, no caso, 2 ou mais. E aí a gente vai conseguir diferenciar nessa mistura os componentes dela. Então, por exemplo, se a gente tem água e óleo, a gente consegue ver a água e consegue ver o óleo. Água e areia, mesma coisa. A gente consegue ver a água, conseguimos ver a areia. E o granito, gente. O granito é uma mistura sólida. Geralmente a pedra que está na pia do banheiro ou na pia da cozinha, o que acontece? Ela é uma mistura heterogênea sólida porque a gente consegue identificar ali que ela é feita de diferentes materiais, tá? Mistura heterogênea gasosa não temos, tá, gente? Para ser heterogênea, ou vai ser sólida ou vai ser no estado líquido. Certo, gente? Então, aqui, a professora botou aqui, né, uma maneira de vocês conseguirem entender principalmente essa diferença de substância pura e mistura e as classificações
de cada uma. Mas, como eu falei, né, é importante que vocês deem uma boa lida nas páginas que vão estar orientadas pelo Clasep. Certo, pessoal? Então, bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, de novo, né, a senhora continua à disposição para vocês mandarem as dúvidas. Certo? Obrigada!